Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é segunda-feira e estamos comemorando a festa de São Tomé, apóstolo. São Tomé, tão conhecido por conta de uma situação, por conta de um episódio, um momento de sua vida que tem a ver também com a nossa vida. Sim, São Tomé ficou conhecido exatamente por conta de uma situação vivida com Jesus e que nos mostra bem o que acontece conosco em alguns momentos e como Jesus vê essas nossas atitudes semelhantes à de São Tomé. Portanto, vamos pedir ao Espírito Santo que hoje, comemorando este grande apóstolo, que ele possa nos dar a graça de nós amadurecermos na fé, de nós podermos crescer de fé em fé. Que São Tomé, lá junto de Deus, possa nos alcançar a graça ou as graças necessárias para que possamos também chegar um dia a contemplar a face de Deus, para que possamos também um dia gozar da presença de Deus por toda a eternidade. Muito bem. Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E então, nosso Senhor, para fortalecer a fé dos seus, fé abalada pela sua morte, Jesus então, para poder tirar os seus daquela prostração em que eles se encontravam, depois da Sexta-feira Santa, ou com todo o episódio da cruz na Sexta-feira Santa, Jesus começa a aparecer aos seus. Em uma das aparições, a primeira, no domingo da ressurreição, Tomé não estava presente. Nós já conhecemos bem esse episódio. Tomé, não sabemos por que cargas d'água, não estava com os apóstolos nesse momento em que Jesus apareceu. É muito interessante isso e nos leva a grandes questionamentos. Ora, se todo mundo estava preso, com medo dos judeus, se os apóstolos todos estavam no cenáculo, com medo, como é que Tomé não está com eles nesse momento em que Jesus aparece? Para onde Tomé foi? Onde ele estava? É de fato uma coisa curiosa, porque em se tratando de um momento tão delicado, penso que a coisa mais lógica seria mesmo que todos estivessem juntos, como de fato a maioria estava, mas Tomé não estava. Fico me perguntando, fico refletindo sobre isso daqui. Será que São Tomé, naquele momento, depois do episódio da cruz, São Tomé ficou meio que perdido? Eu digo, além daquele sentimento que os apóstolos traziam de fracasso, de perturbação, de terror, será que Tomé ficou um tanto assim desiludido e começou a não querer mais fazer parte daquilo? Será que ele saiu apenas para fazer alguma coisa?
ou não estar ali representa algo mais sério, mais profundo, uma crise maior? Bom, quem sabe? Alguns de nós, em momentos difíceis, de sofrimento ou de decepção, ao invés de corrermos para Deus, alguns correm para outros cantos e para as coisas ou para coisas onde Deus não está e nem aprova. Alguns, ao invés de se dobrarem diante de Jesus, de professarem a fé, mesmo no meio da escuridão, daquilo que nada entendem, preferem então buscar coisas, preferem buscar pessoas. E essa é uma atitude que muito desagrada a Deus, porque revela bem o quanto somos imaturos e rasos na fé. Bom, o fato é que Tomé não estava com os apóstolos no momento em que Jesus apareceu. Quando Jesus vai embora, cheios de euforia, os apóstolos então comunicam a Tomé que Jesus tinha aparecido a eles. Tomé voltou e, portanto, repito, não sabemos bem a razão pela qual ele tinha saído. Tomé volta e encontra os discípulos muito cheios de espanto, porque Jesus lhes tinha aparecido. Podemos imaginar, a última vez que eles tinham visto Jesus tinha sido na cruz e depois sendo tirado da cruz e sepultado. E agora os apóstolos estão dizendo: nós vimos Jesus, ele esteve aqui em nosso meio, ele falou conosco, Jesus vive. Tomé realmente não estava muito bem, ele estava meio perturbado, porque ele não acreditou em nenhuma palavra, não acreditou em nada que seus irmãos diziam. E essa é uma coisa muito curiosa, porque o que se passou pela cabeça de Tomé? Todos naquele momento estavam dizendo: nós vimos o Senhor. Que crise foi essa que levou Tomé a duvidar dos seus próprios irmãos? Vejam mesmo, irmãos, como a crise é uma coisa importante, óbvio, mas também perigosa. Se nós nos fecharmos na crise, nas crises, nós podemos nos perder. Ao passo que, ao atravessarmos uma crise, se buscarmos ajuda, se nos abrirmos a quem pode nos ajudar, nós podemos atravessá-la de uma outra forma. Provavelmente Tomé estava numa grande crise, porque não acreditar nos seus irmãos é algo muito, muito curioso, impressionante e que nos leva mesmo a pensar que alguma coisa de errada estava acontecendo com Tomé. Ele não acreditou nos seus irmãos. Todos estão dizendo a mesma coisa e ele não acreditou. E por isso ele disse: eu só posso acreditar se eu vir. Se eu não vir, eu não posso acreditar, não vou acreditar. Eu quero mesmo colocar o meu dedo nas chagas dele, porque ele estava ali na cruz e eu vi suas chagas abertas e, portanto, se eu não colocar o meu dedo naquelas chagas, não há quem me faça acreditar. Que grande perturbação essa. Que grande perturbação. E nós não podemos julgá-lo. Não podemos. Não podemos, não devemos, porque às vezes nós entramos em alguns buracos e depois não conseguimos sair sozinhos. Às vezes, por conta dos acontecimentos, quando a dor é muito grande, quando o acontecimento nos impacta demais e quando nossa cabeça não consegue assimilar o que está acontecendo,
a gente pode entrar em buracos que sozinhos não sairíamos de jeito nenhum. Tomé entrou num buraco e ele agora está dizendo: eu só acredito se eu colocar o meu dedo em suas chagas. Pois bem, nosso Senhor, que tudo ouve, ouviu aquilo que Tomé disse aos seus companheiros. E aí, Jesus aparece novamente. Aparece novamente e agora Tomé está por ali. Ele não está fora, ele está com os discípulos. Provavelmente, mesmo no meio de toda essa confusão mental, ele sabia que estar longe seria pior para ele. Então, ele estava ali. Estava ali porque todos comentavam a mesma coisa, todos diziam que tinham visto, e ele deve ter ficado bastante curioso, mas incrédulo, não se abria aquilo que os apóstolos diziam. Porém, certamente que essa era uma coisa que estava impactando muito Tomé. Ora, Jesus então aparece e Tomé está ali e Jesus cumprimenta os seus, saúda os seus e vai direto para Tomé, porque ele precisa curar Tomé. Ele precisa dizer para Tomé: tu deves sair agora dessa escuridão, dessa incredulidade. Por que não dás ouvido aos teus irmãos? Eles não seriam capazes de enganar você. Por que você se comporta dessa forma? Então Jesus chega perto de Tomé e diz para ele: muito bem, já que para você acreditar você tem que me tocar, eu lhe dou a graça. Pode me tocar. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu chamo a isso de vingança misericordiosa de Deus. Jesus podia apenas ter passado um pito em Tomé, mas ele concede a Tomé uma graça extraordinária. Essa é a vingança misericordiosa de Deus. Ele diz para Tomé: toque. E o incrédulo Tomé teve a graça de tocar nas chagas de Jesus. Nenhum dos apóstolos tocou nas chagas gloriosas de Jesus. E Tomé tocou. Tomé sentiu. É bem verdade, que para ele foi muito doloroso ver Jesus corrigindo-o. Para ele foi muito doloroso ser chamado a atenção, mas ao mesmo tempo, Tomé recebeu uma grande graça, e Deus é assim. Quando a gente pensa que Deus mandaria fogo sobre nós por conta do nosso pecado e da nossa falta de amor e da nossa estupidez, Deus nos aparece cheio de amor e misericórdia. Cheio de amor e misericórdia. Tomé, diante da visão, diante de tudo aquilo que ele via, caiu prostrado, proclamando: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Quem dera que também nós, depois de termos passado por certas crises e mesmo sofrendo repreensão, que bom seria que também nós pudéssemos cair de joelhos, arrependidos e dizendo: meu Senhor e meu Deus, perdão pelas minhas tolices, pela minha ingenuidade, pela minha falta de fé, pela minha burrice. Perdão, Senhor, perdão. Tomé ficou curado. Jesus levantou Tomé. Jesus o repreendeu, mas o amou. Eu espero que conosco se dê da mesma forma, caso a gente mereça a repreensão. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém. São Tomé, rogai por nós.